orar e, acima de tudo, perseverar. Orou uma vez, não deu, orou duas, orou 50, orou 300, orando, buscando, batendo. E a palavra diz, aquele que bate, a porta se abre, e o que pede, recebe, e o que busca, alcança. Glória a Deus, e é nisso que nós cremos, e é isso que temos que buscar. Vamos pedir a bênção do Senhor em favor do santo culto, da nossa Santa Ceia que será realizada amanhã, e que, evidente, o Senhor nos mande do céu a sua santa palavra. Juntos, ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida, da nossa alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos ajoelhados aos teus pés, Senhor, nessa noite, em sinal de humildade diante de Deus, pois cremos que diante do Senhor todo joelho se dobra no céu, na terra e até embaixo da terra também. E nós, como servos teus, que adoramos o teu nome e veneramos a beleza da tua santidade, também nos prostramos nesse momento para falar contigo, na esperança, Senhor, de que tu estejas ouvindo a voz da nossa súplica, de que tu estejas ouvindo a voz da nossa oração. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos errantes e que em vários momentos da nossa vida estamos em falta diante de ti, aliás, na maioria deles, mas te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas imperfeições diante de ti, glória ao nome do Senhor. E quero, ó Deus, nessa noite, visitar o nosso coração. Nós não vamos em festa, Senhor, nós não vamos em baile, nós não vamos em boate, nós não vamos num campo de futebol. A nossa alegria é estar diante da tua presença. Não condenamos quem quer que seja que o faça, mas nós entendemos que precisamos ser separados dessas coisas. E te pedimos, fortalece o nosso coração, para que mantenhamos escolhida para nós a boa parte. A tua palavra sempre fala de escolha, de decisão, de livre-arbítrio. Dá-nos graça de escolher a boa parte, como fez Maria. Parte essa que não lhe foi tirada e também não nos será tirada, nós cremos. Senhor, estamos aqui para adorar a Deus em mais um culto. Agora mais cedo as tuas servas adoraram ao Senhor, presidindo o santo culto, trazendo a tua palavra, e todos fomos edificados pela palavra da vida eterna. Ontem com teu servo irmão Tiago, e nos outros dias e nos dias que se seguirão, todos trabalhando um pouquinho, Senhor, para a tua obra, procurando dar o nosso melhor para o reino de Deus. Portanto, Senhor, te pedimos que aprove, Senhor, o nosso esforço, a nossa boa vontade. E se em alguma coisa temos falhado, perdoa, Senhor. Perdoa por amor do teu nome e não leve em conta as nossas imperfeições, mas olha para a sinceridade do nosso coração. Nós sabemos que tu enxerga através daquilo que nós aparentamos ser, ou apresentar, ou falar. O Senhor conhece o que está no íntimo, no oculto dos nossos corações. Examina-nos, Senhor, agora, da planta do nosso pé, até o último fio de cabelo da nossa cabeça. Se houver alguma coisa em nós que te desagrada, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que é a alma, arranca de nós com raiz e tudo. Às vezes temos maus hábitos, Senhor, más conversações que vão corrompendo a nossa fé, que vão corrompendo os nossos corações e nos faz enfraquecer diante da tua presença. E nós não queremos isso de maneira nenhuma, Senhor. Te pedimos que por amor do teu nome, enche o nosso coração da tua presença. Glória, glória a Deus. Senhor, invade a nossa vida, preenche as lacunas, os vazios que as provas deixaram, que as perdas deixaram, que as lutas, as marcas das nossas lutas, tanto as exteriores quanto as interiores, e sabemos que as interiores são as mais difíceis, pois ninguém vê,
e a maioria não compreende e muitas vezes recriminam, Senhor, por essas lutas, as internas, as guerras, Senhor, que se passam na nossa mente, no nosso coração, que procuram em todo tempo colocar em xeque a nossa fé e nos desestimular a clamar, a estar diante de Ti. Quantos dizem que já não oram mais porque Deus não ouve? Isso não é verdade, Senhor. Deus está sempre pronto a ouvir a nossa oração. Eu creio, ó Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio de todo o meu ser que Tu estás ouvindo a voz dessa nossa oração. Ela está chegando no céu, Senhor, como incenso de suavidade diante de Ti, não por presunção ou pretensão alguma nossa. Também reconheço e reconhecemos nós que isso é pura misericórdia de Deus na nossa vida. Queira, Senhor, alimentar o nosso espírito com as coisas celestiais, que nós não venhamos nos envolver nem nos deslumbrar com as coisas dessa vida, que são passageiras e que terminam logo adiante, Senhor, mas que possamos nos envolver, crer e nos entregarmos para o propósito da salvação. Propósito esse que dar-nos-á uma vida eterna em glória no céu, aí na Tua morada, junto de Ti, na mansão do nosso Senhor, glória a Deus. Faze, Senhor, que a Tua igreja acredite nessas coisas, pois nós hoje em dia já quase não ouvimos mais falar em salvação, e não estamos aqui por outra coisa, ó Deus, pelo menos não deveríamos estar. O que nos move ainda deve ser o propósito da salvação, o propósito da vida eterna, mas da vida eterna com salvação, porque para a condenação também haverá uma vida eterna. Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa família, os nossos filhos, esposo, esposa, todos os parentes. Muitos estão enfrentando enfermidades, desempregos, guerras nos seus relacionamentos e fazem menções a nós, pedem as nossas orações. E nós achamos por bem de apresentá-los diante de Ti, Senhor. Toma nas Tuas mãos, por amor do Teu nome, a minha cunhada Beth, que tem passado, Senhor, por alguma enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, cura ela, Senhor. Cura ela pelo Teu Espírito Santo que é bom e cheio de misericórdia. Pela minha tia Inês, que tem um problema sério nos joelhos. Senhor, faz uma obra na vida dela, na vida da Tua filha. Ajuda, Senhor, que essa enfermidade seja repreendida no nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, pelos velhinhos. Sempre nos esquecemos, como se não fôssemos chegar a essa idade. Dá-nos graça de honrar esse povo, Senhor. Dá-nos graça de tratá-los com duplicada honra. Essas pessoas que abriram um caminho para que chegássemos até aqui, os nossos avós, o meu avô mesmo tem 91 anos. Ó Deus eterno, foi o último que restou. Os pais do meu pai já se foram, a mãe da minha mãe já se foram, restou o meu avô. Ó Deus eterno, que já é tataravô. Ajuda, Senhor, esses velhinhos, essas velhinhas. Dá com que tenhamos paciência, as enfermidades vêm, a mente enfraquece, e é uma enfermidade tão cruel que judia tanto do doente, mas ainda mais da família, o mal de Alzheimer, Senhor. Tem misericórdia, essa doença é tão triste, é tão terrível, a pessoa perde todas as suas lembranças, esquece-se até de quem é mesmo. Senhor, tem misericórdia, ajuda que a medicina avance, para que um dia possamos ter a cura, ou pelo menos a amenização, Senhor, dos sintomas dessa enfermidade. Senhor, oramos pelos pedidos de oração da nossa irmandade. Os que pediram creem, Senhor, esperam ser apresentados e ficam acompanhando a oração. Depois a gente vê a repetição do chat ao vivo e vê que a irmandade está acompanhando a oração, está clamando junto. Nem sempre ajoelham-se, Deus o sabe o motivo, até porque as orações têm sido um tanto quanto demoradas, mas não tem outro meio de falar contigo, Senhor. Se o culto é para adoração, orar é adorar a Deus. Nós estamos aqui para isso, para te adorar, Senhor.
mas parece que ao longo do tempo nós vamos ficando egoístas e vamos nos preocupando só com a palavra. Só me interessa o que eu vim buscar, só me interessa o que eu preciso, e nos esquecemos daquilo que devemos a Deus: adoração, respeito, reverência, amor, glória ao nome do Senhor. E orar é isso, é falar com Deus e, acima de tudo, não só pedir, mas muito mais agradecer. Por isso que passamos um tempo da oração agradecendo, adorando, bendizendo o teu nome. É para isso que estamos aqui, um culto de adoração primeiro, depois de súplicas a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre todas as casas, sobre todas as vidas que estão assistindo ou que assistirão essa oração em algum momento, seja ele qual for. Permita, Deus, que a virtude do teu Espírito esteja sobre a nossa irmandade. Ao longo do tempo, nós temos compreendido melhor, Senhor, como são as coisas de Deus, como são as coisas que edificam, bem como as coisas que não edificam. Dá-nos graça de entrar no teu tempo de trabalhar, dá-nos graça de entrar na tua vontade, como está escrito no livro de Eclesiastes: façamos o que é bom no tempo oportuno. Dá-nos, Senhor, um tempo oportuno para fazer todas as coisas, até mesmo o bem tem um momento certo de ser feito. Dá-nos esse time, dá-nos esse tempo, essa percepção da tua vontade, e nós compreendemos também que isso só se adquire através de oração, não é de outra maneira, não é profetizando, não é pregando, não é falando em língua, é orando, Senhor. Em toda a Bíblia nós vemos a importância da oração. Então, Senhor, já há alguns anos tenho pedido e quero pedir: faz de nós um povo de oração diante da tua presença, faz de nós um povo de adoração a Deus, um povo que clama. Bendito seja Deus, pois a tua palavra nos denominou. Essa é a geração daqueles que te buscam, os que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Faze-nos, Senhor, esse povo que busca a tua face, que busca a tua presença. Louvar é maravilhoso, ouvir a palavra é maravilhoso, tocar os hinos e cantar também é maravilhoso, atender o pobre, falar em língua é maravilhoso, mas orar é essencial, é primordial, é a base de toda e qualquer fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, apresentamos os enfermos que nos têm pedido muitas orações, como a Camilinha, a bebezinha, que há dias não temos notícia do seu estado de saúde. Faz, Senhor, com que chegue boas notícias para nós, para que possamos passar para a nossa irmandade. Oramos pela querida irmã Virgínia, oramos pela irmã Patrícia, pela irmã Juliana, e pela mãe do irmão Léo, e por tantas outras irmãs e irmãos que seguem em tratamento contra o câncer e outras mais enfermidades. Faça o Senhor a sua obra ao seu tempo, e liberta-os, ó Deus, por amor do teu santo nome. Senhor maravilhoso, Rei da glória, bendito seja o teu santo nome. Abre, Senhor, as portas que estão fechadas na vida da tua igreja. Prepara, Senhor, um trabalho digno, moradia, alimentação, segurança, transporte, vestimenta. Tudo o que nós precisamos, tudo o que o nosso povo aqui no Brasil precisa, pois essa pandemia balançou a nossa nação, que tem, Senhor, uma economia forte, mas ao mesmo tempo frágil, pois o nosso povo ao longo do tempo não foi ensinado, Senhor, a, na sua grande maioria, buscar os seus interesses, mas sempre esperando em outro, em alguém. Agora dá-nos graça de aprender a lutar, Senhor, por aquilo que desejamos, e faz dessa nossa nação uma nação forte, uma nação que te adora. Senhor, eu tenho absoluta convicção que a nossa nação não foi dizimada com guerra ou com uma pestilência como essa, por causa da oração do teu povo. Independente de igreja, de religião, todos se apegam a alguma fé. O nosso país é um país predominantemente cristão, e cremos, ó Deus, na pessoa de Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Senhor, queremos orar pelos jovens da tua obra. Ainda agora, cantando o hino, eu estava me lembrando deles. Senhor, toma nas tuas mãos essa juventude aqui no Alphaville. Tem vários moços, várias moças,
E põe em nós no ministério uma luz nova, uma luz diferente, para fazermos alguma coisa por eles, para, Senhor, oferecermos alguma coisa a eles. Há quanto, ó Deus, Tu nos tem cobrado, há quanto, ó Deus, Tu nos tem trazido em mente, alertando os nossos corações, para fazermos alguma coisa pela mocidade. E, Senhor, não vem a inspiração. De certo, estamos orando pouco. Ó Deus maravilhoso, glória, glória ao nome do Senhor. Nessa noite, faze, ó Deus, com que consigamos enxergar a Tua vontade nesse propósito, de alcançar a juventude. Será através dos louvores, será através do esporte, será, Senhor, através de qualquer outra forma da interação, da arte, da dança. Tu o sabes, Senhor, mas por amor do Teu nome, guarda os nossos jovens, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nós queremos, Senhor, que Tu nos dê a graça de ensinar aos nossos substitutos, aqueles que estarão no nosso lugar no dia de amanhã, aqui nesse altar pregando a palavra, no meu lugar, no lugar do irmão Wayne, do irmão Kleber, do irmão Tiago. Senhor, por caridade, ajuda, Senhor, que a Tua obra frutifique, como nos tempos antigos. O Senhor sempre prometia aos reis: não te faltarão herdeiros e sucessores do Teu trono. Ó Deus, que tudo pode, bendito seja o nome do Senhor. Passa, Senhor, agora na casa da nossa irmandade e anima todos os corações que estão orando junto de nós. E mostra-nos, Senhor, a beleza da Tua santidade em nós. Mostra-nos a doçura da Tua presença. Faze-nos, Senhor, sentir agora a Tua glória no nosso coração. Senhor, liga nossa mente mais e mais no céu e permita que nós estejamos no centro da Tua vontade, inseridos na Tua vontade, participantes dos Teus planos, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Abençoa no dia de amanhã a nossa Santa Ceia, que será realizada às 10 e às 18h30, e depois na terça-feira às 14 horas. Dá com que a nossa Irmandade venha participar de coração aberto, coração limpo, contrito diante de Ti. E também os nossos irmãos e irmãs na live que estão mais distantes, que possam participar nas suas casas, perdoando-se, amando-se, estando entre si em comunhão, em paz, lembrando-nos que o Senhor não opera no meio da divisão e da guerra e da contenda. Então, ó Deus, através dessa humilde oração, nós profetizamos a santa paz de Deus na vida da igreja. A paz de Deus que excede todo entendimento, toda compreensão, toda razão. A paz de Deus ainda é maior. Nessa noite, guia esse culto com Teu Espírito Santo e manda do céu a Tua palavra. Não sabemos, não faço ideia de qual palavra Tu vais mandar, mas põe a palavra na minha boca, Senhor, que possa pregar segundo a luz do Teu Espírito Santo. Que não seja aqui a minha vontade, que não apareça aqui nenhuma encenação humana, Senhor, para comover o povo, para angariar membros. Cobre-nos com Teu sangue. Não foi para isso que Tu nos trouxeste aqui, eu tenho plena consciência disso. Então, Senhor, estamos em vigilância nesse momento. Mantenha-nos anelantes, Senhor, despertos nas coisas de Deus, para que nenhuma vaidade, para que nenhum espírito estranho venha entrar aqui na nossa igreja e corromper esse bonito trabalhar que Deus está fazendo através das vidas. Quero pedir também a Tua bênção em favor da parte musical da Tua obra. Os irmãos encarregados locais e regionais de orquestras, irmãs examinadoras, instrutores e instrutoras que incansavelmente ensinam a música ao longo dos anos. Senhor, que possa frutificar aqui mesmo. Temos músicos, organistas que estão entrando na orquestra com um pouquinho de cada vez, e nós temos muita alegria, Senhor, em Te glorificar por isso, pois sabemos que esse é mover de Deus nas nossas vidas. Recompensai, Senhor, esses homens,
essas mulheres que trabalham, Senhor, diuturnamente pelo bem da tua obra na terra. Senhor, derrama-nos os teus dons maravilhosos, derrama sobre nós, Senhor, a virtude do céu na nossa cabeça, que possamos ter sonhos, que possamos ter revelações, possamos ser usados por Deus na tua obra, naquilo que tu requer de nós. Abençoa as nossas reuniões ministeriais que se realizarão por todo o país. Faz, ó Deus, com que a paz impere em todos esses lugares. E nós, nas nossas viagens missionárias, por onde passarmos, dá a graça, Senhor, de levarmos a alegria do céu para o teu povo. Amanhã à noite será aberta uma nova casa de oração em Mogi das Cruzes. Sê conosco, ó Deus, por caridade. Faze-nos, Senhor, a tua companhia junto de nós. Faz com que a tua companhia esteja conosco, que o teu Espírito vá diante de nós e possa encontrar com aquela irmandade, com o querido irmão Jairo que atende lá, o irmão Israel, o irmão Geraldinho, Senhor, o irmão Sampaio, que são daquela região, os teus servos anciães, diáconos e todos os demais que trabalham na tua santa obra. Faz, ó Deus, com que a tua obra prospere ali. Faz, Senhor, com que a tua obra cresça e que alcance muitas vidas, muitas almas sejam batizadas, muitas almas sejam chamadas no batismo para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, guia-nos em toda a verdade, como o salmista escreveu, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, faz com que não tememos mal algum, pois cremos que tu estás conosco. Bendito seja o nome santo do Senhor. Visita o teu povo e guarda, Senhor, esse sentimento no nosso coração, de sempre estar em oração a Deus. Oramos ainda pelas construções das congregações, como em Itapeva, Minas Gerais, em Esmeraldas, Minas Gerais, em Sorocaba, São Paulo, em Itapirapuã Paulista, divisa de São Paulo com o Paraná, em Urandi, na Bahia, em Carinhanha, na Bahia, e outras localidades, como Naviraí, no Mato Grosso do Sul, já perto do Paraguai, e outras localidades que têm terrenos que estão, Senhor, iniciando as construções das casas de oração, os nossos irmãos do Mato Grosso, os nossos irmãos em Rondônia também. Abençoa toda a nossa irmandade, que a tua obra possa florescer, Senhor, com a chuva da tua palavra, com uma chuva de bênçãos. Nós nos colocamos à tua disposição. Usa de nós, segundo a tua boa vontade na terra. Assim guia o santo culto. Esperamos sempre, Senhor, o teu total controle nesse trabalho. Colocamos-nos nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, o teu querer na vida da igreja, não o nosso. Se a tua palavra vier libertando, glória a Deus. Se ela vier corrigindo, glória a Deus. Se ela vier com força, com virtude, com fogo, glória a Deus. Toda palavra de Deus é boa. Te damos graças, pedimos os teus favores, se em alguma coisa esquecemos, perdoa para nós. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, bendito na tua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.